Ótimo, ótimo, desculpa, Alexandra. Uhum. Então, olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar dinamizado pela Escola de Negócios. O meu nome é Karina e eu faço parte da equipa e estaremos com vocês então nos próximos 30 minutos. Vamos então realizar este webinar das 16h30 às 17h, não sendo aqui muito fixos na hora, mas os nossos webinars, e para quem nos costuma acompanhar, sabe que regularmente criamos este tipo de iniciativas gratuitas, de forma online, e com temas pertinentes que achamos que de uma forma ou outra estamos a ajudar os nossos interessados. Para o webinar de hoje contamos com a Alexandra Coutinho, mais uma vez obrigada e bem-vinda, com o tema Obrigada. de recuperação preventiva de empresas. A Alexandra, eu já vou passar a palavra, mas é jurista e mediadora de recuperação de empresas e vai estar connosco, então, a dinamizar o tema durante a próxima meia hora. E o que é que eu vos solicitava? Mesmo o webinar vai ser protagonizado maioritariamente pela Alexandra, mas no fim eu convidava-vos todos a colocar as vossas questões, as vossas dúvidas no bate-papo ou no Q&A, numa das opções que vocês têm no fundo nas barras laterais do vosso Zoom. Estejam à vontade em colocar as vossas questões. Depois nós no final da sessão retomaremos então para vos ajudar a esclarecer todas as dúvidas que tenham, e sendo assim, Alexandre, vou-lhe passar a palavra e os acessos todos ok, e obrigada mais uma vez e até já, um bom webinar. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Em meu nome pessoal, muito obrigado por estarem aqui hoje, por terem escolhido estar aqui há alguns minutos a conversarmos sobre a recuperação preventiva de empresas. Ora, da tela, poderíamos de facto estar aqui longas horas a conversar sobre este tema. No entanto, eu vou tentar de forma bastante resumida, o mais célere que consiga, transmitir aqui algumas premissas que eu considero, e aqueles que todos os dias trabalham com a vida das empresas, consideramos que poderão ser uma mais-valia. Portanto, saber não ocupa lugar, e quanto mais soubermos, melhor. Portanto, a recuperação preventiva de empresas tem então, na nossa perspectiva, uma premissa basilar, que é antecipar para revitalizar. Portanto, tempo é dinheiro. Isto é uma máxima que todos conhecemos, e esta máxima será tanto mais importante na vida das empresas. Portanto, o impacto é muito maior. Na medida do possível, irei fazer uma abordagem numa dupla perspectiva, da perspectiva do devedor versus credor. Portanto, sempre que possível, vou trazer um bocadinho daquilo que poderá ser importante para o devedor e para o credor. E, basicamente, a nossa base, o nosso ponto de partida, vai ser também a nossa conclusão, é que para conseguirmos antecipar a revitalização, portanto, optimizar todo o procedimento de recuperação de empresas, é fundamental a conciliação da informação jurídica, contabilística, económica e financeira. Ou seja, a conciliação desta vertente mais matemática, se assim queiramos chamar-lhe, com a informação jurídica relativamente aos instrumentos legais de recuperação, permite a aplicação de uma estratégia empresarial delineada, mais assertiva e que melhor responda às dificuldades inerentes ao negócio. Portanto, a visão global dos meios de recuperação, ou seja, de todas as ferramentas que os gestores, os administradores, os gerentes terão à sua disposição, aplicada a cada situação concreta, numa fase precoce, irá permitir a todos os agentes atuar de forma preventiva em ambiente de dificuldade económica e, dessa forma, a implementar antecipadamente medidas que fomentem a recuperação da empresa. Portanto, resumidamente, este será o nosso esquema, é a nossa ideia base, a nossa premissa. Desde logo, quando se verificam os primeiros indícios de declínio, devido a fatores internos e externos, todos sabemos quais são, não é? Sejam próprios da empresa ou sejam em virtude da economia global, aplicar de imediato os mecanismos de prevenção. Ora, estes mecanismos que nós vamos tentar implementar de acordo com a informação contabilística, vai, em princípio, não é? Se tudo correr bem, permitir um turnaround. Portanto, aqui uma viragem, uma retoma da atividade. No entanto, pode não ser possível e a empresa pode mesmo entrar em situação económica difícil. Nesse momento, então, terá os designados instrumentos de recuperação à disposição. Existem atualmente 3, o RER, o PEV e o PER, que são siglas bastante semelhantes. Vamos hoje apenas falar muito sucintamente sobre o RER e o PER, uma vez que o PEV, que veio pela mão do Covid, neste momento está já em fim de vida. Portanto, considerei que não havia aqui enquadramento, não é necessário estarmos a abordar esse tema, porque iria confundir sem ter uma utilidade prática. E também o processo de insolvência, portanto,
mesmo no momento de incumprimento generalizado, poderá ser possível uma recuperação, uma retoma, e vamos ver, lá está, muito sucintamente, através de que meios. Portanto, quanto aos mecanismos de prevenção, aqui só umas pequenas notinhas para percebermos todos que trata-se de um enquadramento geral, uma ideia geral de antecipação. Os mecanismos de prevenção podem ser tanto na esfera da empresa como recursos disponibilizados pelo IAPMEI. Portanto, na esfera da empresa, como o que sabemos, que é a disponibilização de informação contabilística atempada, que faculte os dados-chave exatos e de qualidade para a tomada de decisões nas empresas e a implementação de medidas que permitam alcançar os objetivos. No que diz respeito aos recursos do IAPMEI, eles são essencialmente informáticos, é o autodiagnóstico financeiro e o mecanismo de alerta precoce. Estes dois mecanismos vão recorrer à informação que é disponibilizada pela empresa, portanto, IES, basicamente, no que diz respeito ao MAP. E, portanto, aquilo que vai ser originado por esses dois instrumentos são opiniões. É claro que se houver um apoio à gestão, será tanto mais recomendável do que apenas um guia orientado matematicamente, mas isso é já a minha opinião pessoal. Quanto aos instrumentos legais de recuperação, vamos agora aprofundar um bocadinho, até porque é basicamente esse o nosso objetivo de hoje, são os três que referimos no início, e começamos pelo RER, que é o Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas. É regulado pela Lei nº 8 de 2018, portanto é até bastante recente, e trata-se de um regime jurídico de reestruturação extrajudicial de passivos empresariais, o qual visa a obtenção de um acordo de reestruturação, portanto é 100% extrajudicial. O regime regula os termos e os efeitos das negociações e do acordo de reestruturação entre um devedor ou mais dos seus credores. É um instrumento, para além de extrajudicial, confidencial, voluntário, portanto a empresa dispõe-se a isso, se assim entender, de recuperação, aplicável aos devedores que se encontrem numa situação de insolvência iminente ou numa situação económica difícil, de acordo com a definição que a própria lei nos dá. Quanto ao esquema geral da tramitação, uma vez que não podemos aprofundar, vou aqui tentar, de forma rápida, dar uma ideia de como é que funciona. Portanto, havendo então intenção da devedora recorrer a este mecanismo, tudo começa com uma assinatura do protocolo de negociações. Portanto, a empresa, juntamente com os seus credores que se disponibilizarem a isso, assina um protocolo de negociações que é depositado na Conservatória do Registro Comercial. Dado este passo, inicia-se o prazo de 3 meses para negociações. Durante este tempo, durante estes 3 meses, a devedora, a empresa, vai então tentar conciliar-se com os seus credores de forma a elaborar um acordo de reestruturação. Portanto, durante estes 3 meses também poderá haver a nomeação de um mediador de recuperação de empresas que vai auxiliar a empresa no diagnóstico económico ou financeiro e também, aliás, eu diria que a ação primordial é mesmo a mediação com os seus credores, ajudar aqui a facilitar o diálogo. Depois deste acordo estar redigido e assinado, que é o acordo de reestruturação, ele vai ser também depositado na Conservatória do Registro Comercial. Uma nota muito importante é que este acordo, portanto, é já a conclusão do RER, constitui título executivo relativamente às obrigações pecuniárias nele assumidas pela devedora. Isto quer dizer o quê para aqueles que não são juristas? Que é, os compromissos que forem assumidos neste acordo de reestruturação por parte da empresa, vai permitir a que os seus credores, os que assinaram este acordo, se a empresa não cumprir, podem partir para a ação coerciva da empresa. Quer isto dizer, penhora de bens. Portanto, muito bem, há aqui uma boa vontade dos credores em juntarem-se à empresa para ajudarem na sua reestruturação. Se a empresa não cumprir, vão poder partir para a penhora, vão poder avançar coercivamente sobre o património. Agora, um segundo aspecto muito importante. Ora, a empresa, quando começa a dar os primeiros sinais de declínio, ou já numa fase mais avançada, aquilo que pretende essencialmente é manter a sua atividade. Portanto, o recurso a este instrumento de recuperação, assim como o outro que veremos a seguir, tem uma relevância muito grande para a manutenção da atividade da empresa, ou seja, permitir que ela continue. Portanto, logo após o depósito do protocolo de negociações, a devedora fica obrigada a manter o curso normal do negócio e a não praticar atos de especial relevo. No entanto, é obstada a instauração de ações para cobrança de dívidas contra a empresa e a extinção das já existentes por parte dos credores que subscreveram o protocolo de negociações durante o tempo que perdurarem as negociações. Portanto, isto quer dizer que, durante os 3 meses de negociações,
os credores que tenham subscrito o protocolo de negociações, não é, que é ainda antes do acordo, ficam impedidos de acionar coercivamente as suas dívidas, estão impedidos de realizar atos de penhora, de arresto, pedidos de insolvência. No que diz respeito ao pedido de insolvência, não podem pedir um novo, mas se já existir algum, ele é suspenso. Portanto, algum pedido intentado por um credor que tenha subscrito o protocolo de negociações. Por outro lado, há também a proibição de suspensão dos serviços públicos essenciais, ainda que se verifique a existência de dívidas anteriores ao depósito, durante o prazo de 3 meses, sob a condição do pagamento pontual dos custos do serviço após o depósito. Resumidamente, a empresa continua a funcionar, tem mesmo que fazer, mas desde que pague pontualmente os serviços públicos essenciais e tenha dívidas perante eles, portanto, EDP, por exemplo, Companhia das Águas, portanto, essas entidades não podem suspender o serviço, desde que ele continue a ser pago. Portanto, temos aqui um efeito de chapéu de chuva, de proteção. Portanto, a empresa precisa de ajuda para continuar a funcionar e o recurso ao RER permite impedir a ação coerciva dos seus credores que tenham subscrito o acordo de reestruturação e apenas estes. Por outro lado, temos o processo especial de revitalização, que é aquele que reúne mais fãs. É regulado pelo Decreto-Lei nº 53/2004, portanto é a lei que regula também o processo de insolvência, é um processo concursal, portanto é um processo que abarca todos os credores e daí é logo um dos seus pilares com mais importância. É um processo híbrido, na medida em que parte dele passa-se no tribunal e outra parte passa-se entre a empresa e os seus credores. É um processo célere, rápido, urgente e destina-se à revitalização de uma empresa e não à satisfação dos credores, como acontece, por exemplo, no processo de insolvência. O objetivo do PER é a aprovação por parte dos credores e a homologação do juiz de um plano que revitalize a sociedade devedora. Para isto, também é nomeado o administrador judicial provisório, logo que o PER entra, que vai auxiliar a empresa nas suas negociações com os credores, supervisionar os atos praticados e dirigir o procedimento de votação do plano de revitalização. Tem alguns aspectos ainda mais especiais do que o RER, tanto mais que se trata de um processo que corre parcialmente no tribunal. Portanto, esta celeridade que lhe é dada pela lei destina-se a facilitar as negociações entre a empresa devedora e os seus credores, com vista então à obtenção do acordo de revitalização. Mas impõe aqui algumas limitações, atualmente, ao recurso ao PER. Quando o PER surgiu, estas limitações que vamos falar a seguir não existiam, mas neste momento é aquilo que a lei exige. Portanto, podem ser objeto de PER a empresa que, comprovadamente, se encontre em situação económica difícil ou em situação de insolvência meramente iminente, que ainda seja suscetível de recuperação. Isto é a definição que a lei nos dá de quem pode recorrer ao PER. Portanto, este pedido, o pedido para se apresentar a PER, como um pouco atrás, como temos que comprovar, não é, que se encontra em situação económica difícil, este pedido tem que ser acompanhado de uma certificação negativa do contabilista certificado ou do revisor oficial de contas com menos de 30 dias, que ateste que a empresa não se encontra em situação de insolvência atual. Portanto, há este requisito fundamental. Para além disso, tal como o RER, que também carecia de ser acompanhado do apoio dos seus credores, o PER acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, manifestação de vontade da empresa e de credores que não sendo especialmente relacionados, que representem pelo menos 10% dos créditos não subordinados. Ora, isto relacionados e subordinados significa que, à partida, têm que ser empresas fora do mesmo grupo. Portanto, o pedido tem estes dois requisitos, não estar em situação de insolvência atual e os credores que se dispuserem a acompanhar, a apoiarem oficialmente a empresa, não estarem especialmente relacionados com ela. E este é o esquema essencial do PER. Vou apenas dar aqui 2 ou 3 notas, que após então a entrada do PER é nomeado o administrador judicial provisório. Paralelamente, a empresa convida os seus credores a participar nas negociações, dá-se então um momento de reclamação de créditos, de impugnações à lista. Portanto, o administrador, depois de receber as reclamações de créditos, vai elaborar uma lista, que esta lista vai atribuir a cada credor a sua importância na votação. Portanto, dependendo do crédito, do volume do crédito, vai ser atribuído uma determinada percentagem que depois será refletida na votação. Portanto, terminando a fase de reclamação de créditos, de apresentação de lista, começa então o prazo de 2 meses de negociações. Portanto,
Estas negociações terminam depois das reclamações estarem verificadas, de existir uma lista. E deve ser, então, discutido durante estes 2 meses com os credores o teor do plano de revitalização. E o administrador judicial irá, então, ajudar nesse procedimento. Depois disto, no prazo de 10 dias após o depósito do plano, que deve acontecer, então, no final destes 2 meses, os credores vão votar, vão dizer o que é que acham do plano e vão aprová-lo ou reprová-lo. Se o aprovarem, depois o juiz terá também uma palavra a dizer sobre o plano e irá ou não homologá-lo. Perdão. Caso não haja aprovação, então o administrador judicial provisório vai emitir um parecer quanto à situação de insolvência ou solvência. Portanto, quanto ao plano de revitalização, né? Umas pequenas notinhas que poderá ser importante para aqueles que estão do lado de lá. A lei dá-nos algumas regras que verão no final que fazem todo sentido, que é a descrição da situação patrimonial e financeira, indicação das partes afetadas pelo conteúdo do plano, bem como dos respectivos créditos ou interesses abrangidos, as medidas propostas e a sua duração, os fluxos financeiros previstos, o plano de investimento e pressupostos subjacentes às previsões, a exposição de motivos quanto à viabilidade da recuperação, entre outros. Portanto, como podemos verificar, a lei dá-nos aqui alguns tópicos que são essenciais para o plano de revitalização e que, essencialmente, vão dizer aos credores o que é que a empresa prevê fazer para o futuro, que garantias é que lhes oferecem, que medidas é que propõem, se é perdão de juros, perdão de capital. Portanto, através do plano, os credores deverão ficar conscientes daquilo que a empresa prevê para o futuro. E então, de acordo com o volume do seu crédito, de acordo com o seu peso, irão votar, aprovado ou não aprovado. E o recurso a este instrumento tem também impacto na atividade da empresa, tal como vimos com o RER, não é? Que pedia aqui algumas ações coercivas, também o PER impede ainda mais. Portanto, é obstada a instauração de quaisquer ações para cobrança de dívidas contra a empresa e durante o tempo em que perdurarem as negociações, suspendem igualmente as ações em curso com a mesma finalidade. Proibição de prática de atos de especial relevo por parte dos administradores da empresa, sem prévia autorização do administrador judicial provisório. Portanto, se os administradores decidirem vender ou todo o património ou apenas algum da empresa, o administrador tem que dar essa opinião. Se não der, esses atos são ineficazes. Proibição de suspensão dos serviços públicos essenciais, tal como vimos relativamente ao RER, até ao encerramento das negociações. Para além disso, com a conclusão das negociações, com a aprovação do plano e decisão de homologação, é? os credores aprovaram o plano de revitalização e o juiz também o homologou. Portanto, a decisão de homologação vincula a empresa e os credores, mesmo que não hajam reclamado os seus créditos ou participado nas negociações. Quer isto dizer o quê? Que aquele plano de revitalização, que foi objeto de negociação e que foi aprovado, ele vai vincular todos os credores, mesmo aqueles que nem sabiam que o PER existia. E, portanto, vai ter efeitos sobre todos. Portanto, daí a natureza concursal do processo especial de revitalização. Por outro lado, como vimos há pouco, caso as negociações não vão culminar na aprovação do plano, então o administrador vai dizer se a empresa está insolvente ou não está insolvente. E então aqui temos o efeito de chapéu de chuva de proteção da empresa, de proteção da manutenção da atividade da empresa, bastante mais alargado. Portanto, é impedida a ação coerciva de todos os credores, mesmo aqueles que não tenham participado nas negociações e não tenham votado favoravelmente o plano de revitalização. Portanto, importa de sobremaneira o peso de cada credor na votação. Portanto, mesmo que tenha votado desfavoravelmente, se o credor maior votou favoravelmente, e isto estou a simplificar, porque as regras da votação são bastante mais apertadas, o credor mais pequeno que votou desfavoravelmente não poderá fazer outra coisa senão aceitar o teor do plano e aceitar a aprovação e a homologação. Portanto, aqui temos os nossos 2 instrumentos de recuperação, o RER e o PER, cada um com as suas vantagens e desvantagens. Estas vantagens e desvantagens vão ter, aliás, o objetivo aqui é trazer a ideia de pelo menos ter uma noção destes 2 instrumentos para, numa fase muito precoce, dependendo se a empresa já está num cumprimento muito significativo ou ainda numa fase precoce, se o tipo de negócio leva a que se dê mais primazia à confidencialidade ou não. Portanto,
O objetivo é, de uma forma cedo, tendo em conta quais são estas duas características, escolher ou um ou outro. E o processo de insolvência. Aqui apenas umas pequenas notinhas, que é o processo de insolvência é o processo inteiramente judicial, em que se verifica a impossibilidade generalizada de cumprir as obrigações vencidas. O objetivo do processo de insolvência é, então, a satisfação dos credores, não é a revitalização da empresa, através da liquidação do património ou de algum plano que venha a ser apresentado. É também urgente e é também nomeado o administrador judicial, que vai cumprir todos os trâmites inerentes ao processo de insolvência. Quanto ao processo de insolvência, apenas 3 notas para a devedora, ou para os responsáveis pela devedora e para os credores. No âmbito da liquidação do ativo, que é a fase de venda, existe a possibilidade para os credores que têm garantia real, ou seja, hipotecas, por exemplo, apresentarem uma proposta de compra e então até aqui conseguirem fazer alguns negócios. E para os credores também, terem atenção os prazos da reclamação de créditos. Portanto, logo após a declaração de insolvência, reclamar os seus créditos ou numa fase posterior, através de outro mecanismo, mas permitir então ser considerado no processo e ter o ressarcimento do crédito, normalmente apenas parcial, ou só a recuperação do IVA. E o incidente da classificação de insolvência, que é aqui relevante, tendo em conta a importância que nós estamos a dar ao tempo. E esta importância aqui, esta relevância é para os administradores, os legais representantes, os gerentes de facto e direito aqui das sociedades, que no momento de declínio, se calhar vão cometer alguns erros, vão vender património abaixo do preço, enfim. Mais à frente no caminho, a insolvência, eles podem ser responsabilizados pela insolvência pelos fatos danosos que tiveram. E então aí haverão consequências, desde logo o impedimento de dados da prática do comércio, até a responsabilização por alguns créditos. Portanto, começámos no início a ver a importância do tempo, no final da linha vemos que, de facto, as decisões que foram tomadas, enfim, de uma forma talvez um pouco negligente há 2 ou 3 anos atrás, vão ter um efeito depois no processo de impedimento do gerente ou do administrador em exercer o comércio, caso ele seja responsabilizado. Para além disso, apenas fazer aqui também algumas notas sobre a possibilidade de recuperação no âmbito do processo de insolvência, através aqui do nosso lado esquerdo, do nosso esquema, através do plano de insolvência ou da liquidação controlada, que é a liquidação sequencial do ativo da insolvente, ou então a venda da unidade industrial. Portanto, a empresa é vendida no seu todo, ainda por seus trabalhadores, os seus ativos, tudo. Ou então, na perspectiva do credor, também como vimos há 1 ou 2 minutinhos atrás, é possível ao credor fazer investimentos bons, não é? Aquisições parcelares do ativo da massa insolvente, aquisição da unidade industrial e a figura da empresa veículo. São alguns credores que se juntam para adquirir tudo ou apenas uma parte. Portanto, estamos a ver aqui 2 faces da mesma moeda. E vamos concluir nas estruturas de poder. Portanto, se nós soubermos atempadamente quais são os credores com quem nós teremos que negociar, vai ser mais fácil conseguir a recuperação. O nosso objetivo é esse. Portanto, resumidamente, no primeiro momento de declínio, aplicar alguns mecanismos de prevenção, tentar retomar, caso não seja possível, então, caso se entre numa situação económica difícil, ir para o RER, para o PER ou para o processo de insolvência, dependendo daquilo que a contabilidade nos disser, daquilo que o resumo da nossa situação económica e financeira nos disser, de quem são os credores mais importantes, aqueles que vão ter mais peso nas votações, aqueles com quem importará ter uma negociação confidencial ou não. Portanto, através da conciliação de todas as naturezas de informação, afere-se quem são os stakeholders no processo de recuperação da empresa, não é? Não são só apenas os stakeholders do investimento, das novas ideias, mas sim, mesmo numa situação em que a empresa está num momento difícil, é possível ter atempadamente informação quanto a isto e saber por que caminho talhar. Portanto, permitir então uma negociação atempada e assertiva. E com isto chegamos às nossas conclusões. Portanto, de tudo o que tentei transmitir aqui de forma, sei que foi um pouco rápido, mas como dissemos há pouco, vai haver aqui uns minutinhos para perguntas. Concluímos que a tomada de decisões atempadas com informação contabilística atualizada e que reflita a situação real da sociedade, desde logo pelo reconhecimento do declínio,
da subsequente situação económica difícil e da correspondente necessidade de implementação do instrumento de recuperação mais adequado e, por consequência, a identificação de quais os credores, entidades que relevam para a recuperação. Portanto, ver no início, antecipar para revitalizar, ver no início todos os pontos dos elementos, das ferramentas a que vamos poder recorrer e, dentro de cada uma delas, que credores é que são relevantes? Quem são os parceiros mais importantes para evitar, sempre que possível, o declínio generalizado? Portanto, pensar estrategicamente. Muito obrigada. De nada. Rápida, mas tão bem feita. Obrigada, Alexandra. Obrigada. Eu agora convidava os participantes a colocarem as vossas questões, as vossas dúvidas, que foi aqui uma breve apresentação. Não, mas deu para encaixar aqui o essencial, não é? O essencial do tema. Por isso eu convido-vos a colocarem, ou no Q&A, no bate-papo, as vossas questões, está bem? Temos aqui uns minutinhos, e também é para isso que servem os nossos webinars, ou seja, nós dinamizamos estes temas, trazemos vários convidados diferentes, para que vocês também possam ter essa liberdade de colocar e esclarecer as vossas dúvidas. Entretanto, só aqui um parênteses, o webinar está a ser gravado e vai ser disponibilizado para todos vocês, está bem? Para todos os participantes nos próximos dias, por isso vão receber no vosso e-mail, se depois quiserem recuperar alguma informação, que às vezes pode não fazer sentido agora, mas no futuro fazer, então ficará sempre do vosso lado. Por isso estejam à vontade para colocar as vossas dúvidas, que ficarão aqui respondidas em direto. Vou tentar corresponder. Claro que sim, Alexandra, obrigada. De nada. Estejam à vontade em colocar o que for preciso. Alexandra, já agora pego aqui numa questão, numa continuação do seu tema, ou seja, consoante a situação de cada empresa, é a contabilidade que vai indicar, neste caso a empresa, para saber qual das 3 opções que deve ser tomada? A contabilidade juntamente com a informação jurídica. Portanto, a contabilidade vai dizer quais são os credores, não é? Que terão mais peso, vai indicar quem é que tem ou não hipotecas, vai indicar com quais é que têm melhores relações e conciliando isso com aquilo que sabemos juridicamente sobre os instrumentos de recuperação, que parceiros é que teremos que cativar para votarem mais favoravelmente se decidirmos ir para um PER. Ou então, se não nos for conveniente publicitar em que situação em que nós estamos, não é? Porque o PER vai dizer ao público todo que a empresa está. Então, se calhar vou recorrer ao RER, mas é preciso ter uma noção é preciso, isto é, de uma forma ótima, é necessário ter as 2 componentes, a informação da contabilidade, não é? Portanto, o contabilista, o gestor, o economista, a dizer a situação da empresa é esta, são estes os fornecedores, enfim, quem for, são estes os credores que têm maior peso. E se será ou não importante para o negócio ter essa publicidade, que é negativa. Não é? E, portanto, do outro lado, o jurista a dizer, certo, mas temos aqui estas 3 possibilidades de recuperação. Se calhar, numa fase em que a situação não é muito grave, se calhar o RER, porque vai manter no anonimato. Se já estiver numa fase mais avançada, então o PER, porque vai abarcar todos os credores. Ok. Obrigada, Alexandra. Eu penso que temos aqui uma questão. Exatamente. Sabemos que o IAPMEI tem alguma relutância em aceder à recuperação extrajudicial. De que forma as empresas podem usar esta ferramenta? Obrigada. Por acaso, eu discordo um pouco. Eu, pelo menos, tenho algum contacto com o IAPMEI e tenho ideia de que eles privilegiam muito os seus mecanismos e que deixam um pouco de parte os instrumentos judiciais ou extrajudiciais. Estes 2 mecanismos que estão disponíveis para o IAPMEI, é só utilizar a plataforma. O MAP vai precisar das declarações de IES dos últimos 3 anos, de resto é meramente informático. Obrigada, Alexandra. Penso que conseguimos responder aqui
Espero que sim. Quantos processos existem até agora? De quais? Jorge, se quiser completar, por favor, a questão extrajudiciais. São poucos. São poucos. Por um lado, porque existem várias razões. Porque não há muita informação sobre o RER, portanto, não é muito divulgado. Depois, porque o PER, comparativamente, tem uma abrangência muito maior, portanto, vai ter uma atuação muito mais eficaz. E tem também a conotação judicial. Portanto, sendo no tribunal, os credores, à partida, vão atribuir mais importância, mais fiabilidade. E as empresas também, porque têm os seus assessores, não é? Também têm esta perspectiva, normalmente encaminham para o PER. Portanto, há muitos mais do que RERs. RERs terão algumas dezenas, tanto PERs são largas, centenas de milhares. Penso Obrigada, que Alexandre. Mais alguma? De momento não. Ok, surgiu aqui novamente. O MAP tem problema grave. Analisa informação desfasada no tempo, ou seja, recebemos em 2023 a análise de 2021. Tarde demais para muitas empresas. O que acha? Concordo inteiramente. Além do mais, eu sou jurista, portanto a minha opinião é apenas de quem assiste. Penso que será muito mais benéfico para as empresas dentro das suas possibilidades, não é? Portanto, as microempresas poderão contratar certo tipo de consultoria, as médias empresas e as pequenas outro tipo de consultoria, mas a minha sugestão, daquilo que observo, daquilo que a prática nos diz, é que será tanto melhor um acompanhamento personalizado, de viva voz, e que não seja apenas um mero instrumento. Portanto, da mesma maneira que se pretende, de uma forma ideal, que a contabilidade seja mais do que isso, não é? Que seja mais do que lançamento de faturas, que seja um verdadeiro apoio à gestão, se assim for contratado, claro, isto depois é dentro dos limites de cada situação concreta. Isso seria, de facto, o que melhor serviria às empresas do que recorrer a estes instrumentos, mas, como disse, um negócio que está a iniciar, se calhar só podemos pagar uma determinada avença, não é? Do contabilista, do gestor, do economista, enquanto que se usarmos os mecanismos do IAPMEI, somos nós, portanto, vamos carregar a informação, vamos submeter e não temos gastos, mas depois o efeito poderá ser outro. Terei respondido? Obrigada, Alexandra. Eu vou acompanhando. Temos aqui nova. Ok, sem problema. Aproveito para a declaração de interesses. Sou mediador de recuperação e membro da direção da AMRE, Associação de Mediadores de Recuperação de Empresas. Nem de propósito. Somos colegas, então. É verdade. Mas penso que não temos aqui nada pendente. Obrigada pelo esclarecimento. Obrigada a nós, Jorge. Esperemos estar a fazer o que possíveis. Aliás, é uma opinião, na verdade. É uma opinião. Exatamente, sim, aqui não há muito, não há muito a responder. Alexandra, sendo assim, que eu estava a ver se estaria aqui alguma coisa perdida, mas não me parece. Se não houver mais questões, Jorge, obrigada mais uma vez. Se não houver aqui mais questões, Alexandra, penso que está ok, o webinar damos assim por terminado, parece-me bem, não vou cortar aqui a palavra a ninguém, penso eu. Vou dar só aqui uns segundinhos. Ok, não há mais questões. Alexandra, muito obrigada. Eu penso, eu não sei se a Alexandra me está a ouvir. Sim, agora sim, mas deixei de ouvir há pouco. Ok, peço desculpa, porque a sua imagem frisou, mas também não houve aqui nada de importante. Estava só a fazer aqui um refresh às questões, mas penso que está tudo ok da nossa parte. Eu queria agradecer a participação de todos que estiveram aqui connosco nesta meia hora para falarmos um bocadinho do tema. Alexandra, obrigada mais uma vez pela sua colaboração e cooperação. Obrigada. Esperemos estar com vocês em breve e nos próximos dias. Então receberão aqui a gravação do webinar. Muito obrigada a todos e até à próxima. Obrigada.